Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar com a professora Edith Lelo Montenegro, né? Uma das pessoas, entre outras, mas uma das pessoas que eu tenho muito carinho aqui dentro, e não sou só eu que tenho, muita gente tem, e que é uma história viva, no bom sentido, do IB, né? E da nossa biologia, de todo o campus e várias coisas. Vocês vão perceber pelos relatos, realmente, a distinção dela dentro dessa história e a participação ativa que ela teve em vários momentos aqui dentro. Okay? Professora, é um grande prazer eu estar aqui e uma grande honra eu estar conversando com a senhora hoje. Bom, o prazer é meu, né? Eu amo essa escola, eu amo esse campus e eu amo todos vocês. Muito. Como sempre, muito gentil. E, professora, a gente tem algumas coisas que a gente quer recuperar conversando com várias pessoas. Sim. Um pouco a história desse campus, principalmente focada na biologia, né? Pensando nisso, que é todo o começo que vai chegar no IB de hoje, né? Essa história. E principalmente também saber de onde vieram as pessoas que montaram isso, qual foi a sua participação nessa montagem, né? Mais para frente a gente também vai tentar ver um pouco sobre a sua participação na formação do departamento, né? Departamento de Morfologia, que teve algumas mudanças aí para o meio, na verdade, e quais são as raízes que não estão aqui na Unesp, né? Desse professor Kerr, por exemplo, que a senhora já comentou, né? Então, a gente vai conversar nesse sentido e da sua participação de coisas importantes que a senhora fez, não só aqui e fora, que a senhora eventualmente queira se lembrar e queira falar, né? Então, vamos começar falando lá do comecinho, quando a senhora chegou aqui. Lá do comecinho. Muito bem, muito bem. Bem, eu sou pioneira 2 vezes, né? Porque eu fui pioneira aluna de Rio Claro, né? Eu era piracicabana, fiz o meu ginásio e científico colegial em Piracicaba. E naquela época, a maioria dos meus alunos ia para Luiz de Queiroz, né? Quando eu tenho vários colegas que são agrônomos. Mas eu, desde muito cedo, então, quando eu estava no primário, eu queria ser professora. Sempre. Bom, não, na verdade, eu também queria ser cantora de rádio. Ou eu queria ser... Bom, tem tudo a ver, né? Ou eu queria ser também, às vezes, vendedora em loja. Você veja que tudo isso, mas tudo isso tem a ver com gente. Com gente, interação. Falar e interação, né? Eu sempre era marca. assim. Eu me lembro que eu era menininha ainda, naquela época não se comprava, eu sou muito velha, né? Por isso que eu posso contar essas coisas. Naquela época não se comprava vestidos prontos, a gente ganhava cortes de vestido. Então, na guarda-roupa da minha mãe tinha vários cortes que a gente ela ganhava antes de ir para a costureira. Então, às vezes, eu não tinha com quem brincar, eu ia lá no quarto, abria o guarda-roupa, punha todos os cortes em cima da cama e vendia os cortes para os meus fregueses imaginários. Eu fazia isso. Depois, eu ia no quintal da minha casa, tinha lá um pé de mamão, tinha umas couves, ok? E eu tinha os meus alunos lá e eu dava aula para eles. Porque assim, eu era muito pequena para isso, mas eu... me divertia com isso. Bom, acabei meu primário em São Pedro, porque por questões de família, meu pai teve que mudar para lá, etc. Então, eu fiz o meu primário em São Pedro e até o primeira série ginasial. E aí mudamos para Piracicaba. Eu queria mesmo era fazer música, porque chegou a ProArte naquela época e eu disse para o meu pai, eu ia lá. Eu primeiro cantava no Orfeão, a despeito de fazer colegial, o Orfeão era das normalistas. Né? Mas o professor, já no ginásio, ele via que eu gostaria de dar aula de música, eu ia no Orfeão e acabei sendo a solista do Orfeão. Aí chegou a ProArte, eu queria ir lá fazer música. Meu pai falou, que música? Que história é essa? Aí eu falei, quer saber uma coisa? Pai, eu vou fazer, mas eu quero fazer, chamava História Natural. Eu quero fazer História Natural. Ele falou, e onde que tem isso? Eu disse, tem em São Paulo. Não, São Paulo você não vai sair de São Paulo você não vai. Bom, morreu. Mas eu nunca pedi nada para Deus, mas Ele me deu tanta coisa. As minhas coisas foram seguindo assim normalmente, né? Quando eu estava no 3º colegial, na metade a minha professora de geografia era de Rio Claro.
ela chegou, e todo mundo sabia que eu queria fazer História Natural. Fui aluna da Miriam Kazuchik, mas ela só deu 1 ano de aula e foi embora para São Paulo. E aquilo, para mim, era uma coisa fantástica. Aí ela disse para mim, e você quer fazer História Natural, né? Eu falei, eu quero, professora, mas não sei. Ela disse, não, vai abrir em Rio Claro. Eu falei, ó céus, Rio Claro, tô lá. E lá fui, fiz o vestibular da primeira turma de Rio Claro. E tive a felicidade de ser aluna do Dr. Warwick Sevanker, que era um homem de uma bondade extrema, uma pessoa que não só ensinava citologia genética, mas ensinava a viver, sabe? Ensinava daquele jeitão dele. E, bom, só que eu também era muito... eu queria tomar parte de tudo, né? Então, chegava nas férias, todo mundo ia fazer um estágio. A gente fazia trabalhinhos já, dava seminários fora lia trabalho, dava seminário à noite, fazia pequenos projetinhos de pesquisa mas ele queria que a gente ficasse nas férias fazendo as coisas. E eu logo me juntei com o pessoal, uma moça da matemática, outra da pedagogia, e entramos na JUC. Você sabe o que é JUC? Sim. Bom, então, por quê? Eu queria me desencaipirar. Eu estava lá em Rio Claro, eu queria conhecer mais gente, entendeu? Bom, então, fomos, e aí eu ia sempre, era a JUC, né? Então, aí um dia o Dr. Kerr pegou a minha orelha assim, disse, você não vai se formar se não fizer um trabalho comigo. E ele sabia que eu não gostava, não é que eu não gostava que eu tinha propensão mais para morfologia, né? Eu falei, ai, doutor Kerr, eu não vou ficar fazendo esse negócio com esse negócio com as suas abelhas. Não vou, não. Ele disse, não, você vai com o Junqueira, né? Era o ano nosso de grandes nomes, o último nome era... então, quando nós chegamos no 4º ano, que tem as optativas, ele foi chamado para ser o primeiro diretor científico da FAPESP. E aí veio um outro professor muito bom também, doutor Paterniani, que ficou lá, mas eu já estava nas optativas. Aí, então, eu disse, eu não vou fazer genética, esse pessoal fica aqui de zoologia também, não gosta, botânica eu sou muito ruim. E ele sabia que eu gostava de morfologia, então ele me mandou para o Junqueira. E é claro que o doutor Junqueira me aceitou de braços abertos, era um cara de um humor, assim, todo mundo morria de medo dele. Mas ele, claro, eu era a pupila do Dr. Kerr, e o Dr. Kerr era da FAPESP, você acha que ele não ia me tratar bem? Não foi pelos meus lindos olhos, certamente não foi pelos meus lindos olhos, mas foi muito bom, porque daí eu acabei de me formar, o Dr. Kerr me chamou e disse assim, olha, porque quando a gente entrou, ele conversou com cada aluno e disse assim, por que você veio fazer esse curso? E eu disse, porque eu quero ser professora de História Natural de Biologia no colégio. Aí, quando eu me formei, ele me chamou e disse assim, vem cá, e se você puder, você me disse isso no primeiro dia que você chegou aqui, e se você puder fazer isso e ainda pesquisar? Eu falei, tô no mel. Aí, então, é que ele me mandou com o doutor Junqueira, e nesse ínterim abre Botucatu. E quem era a pessoa que povoou Botucatu, que trouxe os primeiros professores? Quem é que foi determinado, escolhido, eu sei, para representar o que deveria ser o diretor aqui, que era o doutor Domingos Alves Meira, e procurar, e botar isso aqui funcionar? Doutor Mário Montenegro. Né? Bom, aí ele falou assim para mim, olha, é o Dr. Kerr, você vai lá no Junqueira, mas você procura o Dr. Montenegro, não aquele cirurgião, senão ele vai abrir sua barriga, que tinha um velho Montenegro, né, que era professor de cirurgia. Não, vai procurar um outro, vai atrás dele, porque eu quero encaminhar você para essa escola nova que eles estão precisando de gente. Eu ia para o Junqueira, mas eu não encontrava Junqueira, eu nunca encontrei. Até que um dia, eu falei, aí tinha Campinas procurando também, olha, tinha lugar para a gente trabalhar assim, sem nada, era bom, tinha gente precisando da gente. Aí eu falei, doutor Kerr, eu não vou,
eu não vou para Botucatu. Botucatu é o fim do mundo. Meu pai tinha fazenda aqui perto, a gente vinha perto de Avaré, e na década de 50, subia a serra não tinha asfalto. Era aquela coisa, assim, a gente entrava pela Rua Mando, ia embora e saía de novo lá. Eu falei, ai, não, aquilo lá é o fim do mundo, eu não vou, doutor Kerr. E aí fui para Campinas, né? Cheguei lá, o headquarters era na Santa Casa. Fui falar, chamava Walter também, ia ser 2 Walters, meu chefe. Fui atrás do tal Walter Adler. Ah, ele não está em Ribeirão, ele é de Ribeirão. Ah, tá bom. Voltei outro dia, não estava. Aí eu voltei e falei, doutor Kerr, o homem nunca está lá. Ele falou assim, eu já disse para você que Botucatu vai sair antes, porque o prefeito é amigo do governador, porque não sei o quê. Ai, eu falei, meu Deus, não, vou esperar. Aí, eis que um dia, uma colega, ela formou-se comigo no científico 2 anos antes, doutora Margarida Aguiar. Ela era assistente na genética, era bióloga também, assistente na genética e na agronomia. E o doutor Pavan, que tinha sido professor dela, indicou ela para... Porque o Bairro Rubens ia procurando, né, tinha indicado ela para cá. Bom, aí ela me telefonou e disse, Edi, vem o professor aqui amanhã, um dia, você não quer ir comigo? Eu não quero ir sozinha no carro, porque aquele tempo era feio, mocinha, andar sozinha com um homem no carro. Aí eu falei, puxa, você sabe que o doutor Kerr mandou, eu vou ver essa escola, eu vou ver esse negócio, eu vou com você, sim. Bom, aí eu fiquei no laboratório, ela falou, vem então que às 8 horas ele vai passar aqui. Bom, aí chegou o Mário Rubens com o fusquinha dele, com outro secretário, um cara na frente, e depois nós dois, vamos ver, olha, vai ser a melhor, vai ser uma escola fantástica, porque ele veio de lá até aqui, guiando o carro, no meio daquele, tudo na estrada, o carro pulava, e eu olhava para ela e falava, esse homem é louco, olha, nem presta atenção no que está fazendo. Não, porque vai ser assim, porque vai ser assim, porque nós vamos ter um negócio departamental, superdepartamental, nós não queremos saber no que ele é formado, mas o que ele faz, então nós queremos fazer uma escola nova, e estava realmente, ainda não tinha acontecido a reforma universitária, era tempo de cátedra ainda, se você se lembra. E nós daqui fomos pioneiros nisso, não tenho cátedra aqui, né? Uhum. E aí então, ele veio falando, de lá até aqui. Aí chegou, nos levou direto para o Piabiru, deu almoço para nós, pagou a conta, nem pegou, e aí nos levou a falar com o secretário, que ia ser o nosso tesoureiro, seu Pedro Cunha. Você conheceu o seu Pedro Cunha? Não. Ele era da família Cunha, morava ali na rua onde é a Bonsa Bonita hoje, na avenida, ali na esquina. Conhecia meu pai, quando eu cheguei falei meu nome, conheço o Toninho dele, era Gago, conheço o Toninho de Lelo, não sei o que, bom. Aí, conversando, ele veio mostrar, quando eu cheguei aqui, nós passamos, nós duas atrás, aí a gente saía pela Rua Mando, e era quando subia, e caía, depois atravessava, porque a Rondon passava pela Rua Mando, né? E aí a gente saía e entrava, tinha a fábrica de biscoitos, que onde hoje aquela de carro, tinha ali uma fábrica de biscoitos, né? De bolacha. E aí a gente atravessou aquilo e entrou para um caminho de terra, passou um mata-burro, depois passou outro mata-burro, eu olhei para minha amiga e falei, acho que a gente vai ficar aqui mesmo. Aí chegamos na frente do prédio central, esse que está aí agora, ou esse H aí, que era um prédio semi-acabado e já deteriorando. Estava o engenheiro, o doutor... vou lembrar. Sabe, daqui a pouco eu lembro. Ele estava já olhando, dando umas ordens lá, e o Mário Rubens chegou e disse assim, então, aqui da primeira asa ali, tinha em cima do que tinha os laboratórios, e em cima não tinha nada, era onde depois foi feito o A e o B, o anfiteatro A e B, só tinha uma laje. Então ele estava ordenando que se fizessem duas salas, 2 anfiteatros para aula, né? Conversou com o Dr. Geraldo Magela, lembrei o nome dele, o engenheiro, Dr. Geraldo Magela. E aí ele falava, parecia que ele estava mostrando para nós o Taj Mahal. Né? Era uma coisa, não, porque aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, barará. E aí entramos, era só
papel no chão, grudado ainda da construção, não tinha nada, mas ele descreveu aquilo, foi uma coisa fantástica, né? Aí voltamos, aí, né, nós chegamos na hora de ir embora, passamos de novo lá no Seu Pedro, que era o headquarters da faculdade, era ali, onde é a esquina da Santa Casa, que tem aquele prédio, na esquina tem é dos La Salle ali, aquele prédio do La Salle ali. Bom, aí eu disse, bom, agora vamos embora. E o seu Pedro falou assim, ah, doutor, o ônibus para Piracicaba não tem mais, o das 2 horas já saiu. Aí ele falou, mas eu arrumei um teco-teco para levar as moças. Eu fiquei excitadíssima para ir de teco-teco para Piracicaba. Mas essa minha amiga falou assim, ah, não, eu não ando nesse teco-teco. Aí sabe o que ele fez? Nos levou de volta. Nos levou de volta com o carro dele, chegamos lá de noite praticamente. Aí ele voltou para São Paulo, sei lá o que ele foi, não sei. Enfim, ele me disse que estava passando tão mal aquele dia, não sei se o almoço fez mal para ele. Depois de que nós estávamos casados, é que ele contou essas histórias, né? Bom, e aí eu vim para cá, então, ele disse, a senhora está dando aula ainda? Eu falei, eu já comecei a dar aula no colégio, já comecei em fevereiro, eu tenho umas aulas lá que eu estou no Instituto, no Colégio Assunção, então a senhora vai dar aula até fim de abril, porque dia 2 de maio, mas a senhora vai estar contratada. Aí eu vim para cá, né? Mas antes, na verdade, nos chamaram, ele disse assim, me deu um recado. Eu já não me lembro se ele deu um recado na sala do Dr. Junqueira, mas ele disse, a senhora apareça tal dia lá em Botucatu, porque a senhora vai conhecer o seu chefe. E eu vim para Botucatu, aí eu dormi até no hotel, aquele Santo Antônio ali embaixo. Sim. Claro, porque vim de ônibus. Que nem casamento arranjado, né? Super, super arranjado. Aí, conhecidos, aí o Lions estava dando um jantar para... A gente era muito paparicada até. Enfiava a faca, o comércio enfiava a faca na gente, mas as autoridades dos paparicados. Né? E aí, o jantar estava dando o Lions estava dando um jantar para nós, eu conheci o Dr. Walter, conversamos, etc. E depois, em maio, vim e comecei a trabalhar com ele. Foi assim, dando aula de histologia e para os primeiros anos. Né? Não tinha citologia. Não tinha citologia, porque a Margaridinha, essa minha amiga, que deveria vir para a citologia. Antigamente, a citologia era citologia e genética, era assim, na USP. Então, eu queria fazer aqui. Assim. E aí, a Margaridinha não quis vir, porque não tinha ProArt, ela era pianista, não sei o que, não veio. E aí, então, o Dr. Walter, a gente dava um pouquinho de... porque, você sabe, rapaz, quando eu me formei, ninguém sabia para que o nucleolo, qual era a função do nucleolo na célula. Aí eu dizia assim, então, Dr. Walter, às vezes o nucleolo está bem azulzinho, está bem basófilo, às vezes ele está meio vermelhinho. E disse, tem proteína aí dentro, então, né? Mas a gente não sabia toda essa coisa, você já pensou que coisa incrível? Quer dizer, eu fui... A gente sempre tem que, você sabe, você é professor universitário, sabe, você nunca sabe tudo, né? E você vai aprendendo, porque a ciência é muito dinâmica, né? Então, foi assim. Aí fiquei com o Dr. Walter até... Veio comigo, veio na mesma época a doutora Glésia, que você não deve ter conhecido, que ela era gaúcha, porque o Dr. Lete estava aqui, da anatomia. O Mário Rubens, ele estava fazendo... o sabático dele na USP, e o Mário Rubens procurando professor para lá e para cá, né? Achou o Lete que ia ficar uns 2 ou 3 anos aqui, né? Então ele estava aqui e... Por que eu estou falando do Lete? Não sei. Que era gaúcho. Ele trouxe a Glésia. Ele indicou a Glésia, é isso, a doutora Glésia, que veio para histologia. Mas a Glésia não aguentou Botucatu também, um ano depois ela foi embora. Voltou, era família, não sei o quê, muito longe da mãe doente, ela se mandou. Aí, então, meus primeiros colegas foram Arli, né? Depois chegou Mombrum, e mais tarde chegou o Dr. Ero para embriologia, porque embriologia o Dr. Walter que dava também um pouquinho assim, dava assim, dava os primeiros, o começo, né? A segmentação do ovo, quando chegava depois do embrião já estava mais ou menos, parou, né? Você via um pouco das mudanças das células, movimentos celulares e acabou. Então, aí depois é que veio o embriologista mesmo. Mas eu, então, em 60 então, não tinha citologia, ninguém dava citologia. O Dr. Walter foi embora para
para infecciosas e ficou. Aí então o Mário Rubens e o Dom Rodrigo decidiram, você é bióloga, eu acho que você devia montar essa disciplina. Eu falei, mas Mário Rubens, 10 anos que eu não estudo isso, mas por isso mesmo, olha que coisa boa. Eu falei, tá certo, é um bom desafio. E aí montei, e aí estava se formando a primeira turma de biologia, né? As primeiras turmas estavam se formando, formaram juntos, e o Luiz Antônio veio me procurar. Ele era tão quietinho, né? Ele é até hoje. Ele era tão quietinho, mas o caderno, nós fazíamos, os alunos faziam cadernos, aquelas coisas todas, e eu corrigia os cadernos, o que eles olhavam no microscópio. E o caderno dele sempre foi muito bonito. E aí ele veio dizer que ele gostaria de trabalhar comigo. Eu falei, nossa, mas você não tem medo de mim? Não, eu sou muito brava. Não, aí foi. Eu disse, olha, faz o seguinte, nós vamos montar a citologia juntos. Eu disse, então eu e você estamos no mesmo nível. E eu vou mandar você para São Paulo e você vai ver lá como é que é a coisa. E ele foi para São Paulo, tanto é que ele fez doutorado lá em São Paulo, porque nós não tínhamos nada aqui para fazer. Mas eu ia lá uma vez por semana e eu vi como é que era. Eu falei para ele, Luiz, nós não vamos dar aula assim. Esse negócio de um professor dar aula teórica, depois tem os pupilinhos lá que vão dar aula prática. Que dão a prática e não tem, a aula teórica não está ligada com a prática, nós vamos fazer tudo diferente. E assim fizemos. Eu acho que no começo, o curso nosso de citologia era assim, os meus alunos faziam o exame lá de professor, a primeira nota que eu tirei no concurso foi de citologia. Era isso que eu gostava de ouvir. Ponto final. E pronto. Esse era o... Já falei muito. Não, nessa montagem, então, vieram essas pessoas no início, era um departamento já? O nosso departamento, o primeiro departamento, chamava Departamento de Morfologia, e era junto à anatomia, histologia e depois citologia. Né? Depois citologia. Na verdade, e assim foi até a gente virar a universidade, né? Até 76. Aí então aquela cisânia total, porque na verdade, olha, no começo a gente tinha todos os alunos para até a agronomia junto. Entendeu? Quer dizer, toda a agronomia vem em 65, mas até então, os alunos nossos das primeiras turmas, na sala de aula, eu não sabia quem era medicina, a gente acabava sabendo, mas quem era biologia não interessava, era por ordem alfabética. E claro que os alunos da biologia queriam sempre ser, eles queriam ser melhores, tirar as melhores notas. Então, você veja que você puxava, né? E era assim. Uma competição sadia. Uma competição super sadia e um entrosamento fantástico, né? Eu acho que foi era aquilo que o Mário Rubens sempre sonhava, né? E que acabou com a entrada da Unesp, né? Aquilo foi uma cisânia total, porque isso aqui é meu, isso aqui é meu. Você veja o departamento de patologia que o Mário Rubens fundou, que tinha um nome, eu já esqueci como é que chamava, mas ele englobava essas moléstias, englobava parasito, micro e patologia, né? Porque Então, era uma ideia de departamento, mas mais amplo. É mais amplo. E depois, com a Unesp, isso dividiu mais. Lá nós tínhamos um diretor e 2 conselhos. O conselho administrativo e o conselho para todos os para a educação. Exatamente. Então, você vê, é muito engraçado, porque nós, num bom tempo, o pessoal da agronomia não tinha mais ainda onde ir, né? Então eles ficavam em cima, lá na Pato, tinha os laboratórios deles. De vez em quando eles começavam a trabalhar com a centrífuga, lá o Mário falou, lá os agrônomos já vão cair em cima da minha cabeça, não é? Por exemplo, uma vez o professor de fisiologia vegetal chegou e disse, que coisa formidável. Eu estava passando na enfermaria, já tinha enfermaria naquele tempo, né? Eu conversando, passou e ele viu, ele falou, ele estava fazendo um experimento que ele precisava de gotejamento, ele não estava achando coisas para gotejar, para fazer. Aí ele passou na enfermaria, ele viu um cara tomando soro e viu que a moça, ele falou, mas é isso aí que eu preciso. Você entendeu? E usou, e usava. Uma vez, foi quando o doutor Trindade, eu acho que estava fazendo doutorado, ele trabalhava com rim, né? Ele disse, um dia ele foi em casa, conversando com o Mário Rubens, ele disse assim, eu estou precisando medir
a superfície do rim, que eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas os agrônomos, aquele pessoal que mede e borra, não sei o que, eles vão te ensinar. Entende? A gente tinha assim um tratamento que é isso que é a universidade. Então, a gente era um embrião de universidade. Era uma universidade, era uma interdisciplinaridade Isso. natural. Saudável. Né? Hoje, a interdisciplinaridade virou área no CNPq e na CAPES. Pois é. Está tudo perdido. Nós tínhamos aquelas primeiras reuniões, a gente fazia reuniões científicas, assim, tivemos algumas, e era tudo junto, quer dizer, uma vez era o Cláudio que ficava presidente, outra vez era o cara da agronomia, quer dizer, nós tivemos por alguns anos essa coisa saudável, que eu acho que é a hora que entrou. Aquela gente que quer ser reitor, né? Porque o Luiz Martins e o Armando tinham uma vontade horrível de ser reitor. Sim. O Luiz Martins, ele estava na USP, ele não tinha chance. Aí ele veio para o odonto de Bauru. Ele era da histologia também. E eu gostava que, às vezes, ele queria falar com o Mário Rubens, ele ligava na minha sala. Porque ele era amigo do Dr. Walter, tudo veterinário, ele é veterinário. Aí um dia eu falei, ô Luiz Martins, eu sou eu, doutor Montenegro, doutor Montenegro. O ramal dele é tal, 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 liga para ele. Porque, sabe, você procurar umas coisas assim. E nessa montagem da Unesp, né, na percepção da senhora, como que foi isso? Quer dizer, qual a motivação de montar a Unesp? Eu acho que é poder. Eu acho que é poder, né? É poder, é querer poder, né? É querer ser autoridade, é querer mandar, é querer, quer dizer, nós tivemos, foi um negócio, foi tão difícil de engolir, sabe, no começo, assim, a gente sentia como se tivesse arrancado tudo da gente. Eu lembro, os alunos faziam, o primeiro regimento interno da faculdade foi feito junto com os alunos, com os funcionários, com tudo. Então a gente tinha uma coisa muito bem feita aqui. Agora você veja quantos campi nós temos, o que nós gastamos. Olha que horror. Não tem nem dinheiro para pagar. Não é verdade? Né? Aquela megalomania, ou sei lá, ou querer talvez agradar políticos. E estrategicamente, você está em várias cidades, você tem um domínio em termos de votos, de influência em cidades grande, né? Eu acho que isso que você falou, é poder, ou seja, não era motivação universitária. Não. Né? Eu acho porque juntou vários, mas na verdade não juntou, né? Não juntou. São ilhas, temos ilhas. Nós tínhamos aqui em Botucatu um espírito universitário que foi rompido. Essa foi a principal. Aí nós tínhamos um diretor, agora quantos diretores nós temos? Sim. Tudo para gastar dinheiro, né? Porque quando nós viemos aqui, o diretor não ganhava, viu? O diretor não ganhava, chefe de departamento não ganhava, ninguém recebia dinheiro. Trabalhava porque queria, porque gostava, né? Isso. Entendeu? Isso contra isso, a gente não tem que ganhar, não. Foi um gasto estúpido, sim, não precisa. Estúpido. Tá. Né? Foi uma montagem. Eu lembro que eu entrei aqui em 75, a Unesp foi em 76. Eu era um aluno do primeiro ano, como todo aluno do primeiro ano, né? E participava das greves, aqueles momentos e tal. Né? Você não entendia direito o que estava acontecendo, mas você ia para o lado dos alunos, né? Claro. Que ia para o lado de alguns professores. E tinha essa história toda da Unesp. Então, e é muito interessante a gente perceber. A gente não conhecia esse lado da FCMBB. Eu mesmo sendo de Botucatu, a FCMBB era um lugar que ficava lá em Rubião, que nem dava para a gente ir direito, né? Mas agora você está me mostrando claramente essa proposta que já começou lá atrás, o sonho dessa viagem que você fez, o sonho de montar aqui uma coisa realmente diferente, essa visão de disciplina, não vou fazer um negócio estanque na minha disciplina. Então, tudo isso, né, que foi sendo quebrado. Então, quer dizer, eu imagino para vocês o drama horrível. Que foi. Foi muito horrível. Pra gente era... Aliás, eu escrevi um negócio que está perdido, que eu mandei, não sei lá para quem, para uma senhora que era professora lá em Araraquara. Eu escrevi umas coisas bem duras e eu perdi essas coisas. Porque eu mandei, porque era muito doído, sabe? Era muito doído para a gente. Não, foi muito ruim. E aí você veja em que situação que nós estamos hoje. Outro dia saiu, até eu dei para o Luiz Antônio, saiu no Estadão uma folha inteira falando do problema da Unesp.
Porque depois continuou, né? Abriram tantos campi por aí. Quantos campi nós temos? Eu nem tenho ideia. Olha, Dezenas. 27, Mais, 28, então, por aí você é um acha negócio. como é que você pode? E professores, quando já encampou Bauru, eu já comecei a sentir coceiras, né? Porque, Eu lembro de uma passagem com a senhora, quando encampou Bauru, estava voltando de carro com a senhora, estavam, né, no carro, ia vindo lá, e a senhora estava falando assim, teve uma reunião agora, lá, e eu não sei se eu rio ou se eu choro, que pediram revistas para Bauru, e o pessoal mandou lista de revistas, Veja, Isto É, sei lá. E a gente deu risada porque era cômico, mas pois a gente é, sentiu a é trágico, tristeza, né? trágico, Hoje acho que trágico. Bauru Bom, conseguiu pegar um melhorou, rumo, claro, né? Mas assim, do ponto de vista de é, montagem, foi, nós estranho. engolimos 5.000 alunos. Sim. Tudo caro, quer dizer, tudo, né? Tudo bem, vai estar aqui perto, mas, oh, meu Deus do céu, né? Realmente foi uma situação. E isso Fora chegou não bastasse isso, foram aumentando os campi, né? aumentando o gasto, a É. conta nunca fechava, ou sempre era difícil. É. E chegou numa época em que coincidiu com aquela mudança política no país todo, né? Foi 84, e aí a Unesp sentou, como outras universidades fizeram, para tentar reconstruir, e teoricamente poderia se começar uma outra era. Mas o sistema estava, É. não é verdade? É. Como que a senhora vê essa passagem? Quais os ganhos disso? Lógico que teve ganho, né? Não- Sair da ditadura já foi um grande Saída ganho. Isso não precisa nem discutir. Mas em bom, termos de Unesp, eu não acho que a gente ganhou coisa nenhuma. Eu não acho que ganhamos. Acho que nós não. tivemos, não. Eu acho que foi quebrado o objetivo primordial, não é? A Unesp só veio nos dar mais, mais gasto. A Campinas foi feita na mesma época, que já foi criada como universidade. Mas veja Sim. o tamanho dela como universidade, veja a nossa. Sim, sim. Entendeu? Não, esse não teve ganho, mas o ganho é assim, a hora que saiu da ditadura, a nossa tentativa de reconstrução de algumas coisas. Como que a senhora viu isso? Mas que coisas? Não, é isso que eu quero perguntar. Teve essas coisas? Por quê? Eu penso assim, saímos de um sistema, mas o sistema já estava engessado. É nesse sentido? Mas eu acho que aquilo passou. Eu acho que nós tivemos um turbilhão aqui, tivemos inclusive Reconstruímos as nossas bases, refizemos tudo aquilo. teve coisas, teve prisões, teve uma porção de coisa, de alunos, mas eu acho que isso passou. Acho que passou, acho que nós superamos tudo isso. Sim, de 85 para frente. O duro foi aguentar a turma que ficou os primeiros reitores. Isso que foi muito ruim, sabe? E eu me lembro que quando acabou, foi acho que em 86, eu não me lembro, eu estava no meu departamento, trabalhando, de repente, nós não tínhamos, todo mundo não tinha telefone na sala, tinha um telefone, o meu lá, de repente a moça tinha um interno, me chamou, professora Edith, tem um telefone para a senhora aqui na fisiologia. Eu falei, na fisiologia? O que foi? Eu desci na fisiologia, aí disse assim, ô, menina, eu falei, como? Aqui quem está falando é o professor Nagli, reitor. Eu falei, sim, pois não, o que o senhor quer? Olha, você não quer vir? Eu sei que eu soube que eu fiquei sabendo que você é uma menina brava, olha só. E eu preciso de alguém assim para trabalhar com a sessão de alunos, com os meus problemas de alunos. Você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, mas o senhor me conhece, mas já me deram sua ficha. Falou desse jeito, assim. Isso Nagli, né? E lá fui eu. Então eu fui para a reitoria, eu disse, professor, mas olha aqui, eu não vou parar da aula, eu não vou ficar aí em São Paulo, de jeito nenhum, eu não vou parar nem um dia da aula. Aí ele disse, não, você ficando 2 dias aqui comigo já está bom. Aí eu falei assim, bom, como é que eu vou fazer? Não, aqui você tem um carro. Eu falei, professor, eu não preciso de carro aí, eu preciso de alguém que me leve de manhãzinha e alguém que me traga se não tiver se eu perder o último ônibus. E de ônibus não dava, eu chegava tarde. Tá. Aí então ele disse, não, dá um jeito, daí era o Neivo, era o diretor na época. Aí toda semana tinha que buscar nitrogênio líquido em São Paulo.
E aqui não se fazia ainda, e nós não tínhamos o cara que fizesse. Aí então o Ney falou, não, ele toda segunda-feira eu tenho que ir buscar, então você vai e depois você volta do jeito que você puder. E assim eu fiz durante os 4 anos do Nagli, depois mais 2 do Landim, porque eu não aguentei mais, porque o Mário Rui já estava enciumado. Você não para em casa, mulher? Porque eu ficava lá segunda e terça, mas daí eu dava aula aqui, eu vinha embora terça-feira, às vezes eu vinha de carona com algum carro, e às vezes eu vinha de ônibus mesmo, não tinha problema nenhum. Como foi sua percepção da Unesp, Bom, quando eu cheguei... nessa situação? Quando eu cheguei lá, a minha ficha para... Eu fui trabalhar eu fui trabalhar na sessão de auxílio ao estudante, né? E quem que era que estava naquela época? A doutora Vilma. Então, as secretárias, todas muito educadas, ela tinha 3. Elas estavam assim com o pé para trás comigo. Porque a ficha que a doutora Vilma deixou lá de mim era uma coisa assim incrível. Então, elas estavam... Passou um mês, uma dessas, professora, nós precisamos falar uma coisa para a senhora. Nós tínhamos... Eu via que elas eram, eu achava que elas eram me envergonhadinhas, eu fui fazendo as coisas, do meu jeito, Aí a primeira coisa que eu fiz, eu disse, não, eu não vou ser, você vai coordenar aqui, você fica aqui a semana inteira, você vai ter que coordenar, eu não, porque eu venho aqui só para ver se vocês estão fazendo direito e resolver as coisas. Mas você... Aí elas vieram me dizer, olha, puxa, a gente estava com medo da senhora porque a ficha da senhora que nos foi dada... Falava que mordia, né? Eu mordia a sonora. Eu como aluna deixei até hoje, uma casou, foi embora, uma outra faleceu, mas eu tenho uma que até hoje, no dia do meu aniversário me manda parabéns, no Natal me manda cartão, etc, etc. A senhora construiu uma escola e um grupo de pessoas. Eu acho que sim, eu acho que sim. Conta um pouco disso pra gente. A senhora sabe mais dessas. Mas a minha construção. Não, na verdade, o professor, às vezes. O professor é um bicho que não sabe o valor que tem. Eu acho que eu nunca soube o valor que o professor tem, porque, a despeito de eu sempre querer imitar um professor que era bom, como o doutor quer, e fazer as coisas direito, você ainda às vezes deixa de escapar. Então, é claro que deve ter muito aluno que não gosta de mim, que bom, né? Porque eu sou cheia de defeitos. Mas eu tenho muitos alunos que ainda me dão feedback até hoje, né? E a professora recebe uma homenagem. Eu tenho aluna que foi, inclusive, fazia estágio comigo, esse negócio, mas foi aluna normal e está dando aula em colégio, já até aposentou. Ela recebe homenagem e diz, professora, eu tento imitar a senhora. Entendeu? Essas coisas que... Como eu tentava imitar o Dr. Kerr. O Dr. Kerr queria ver a gente inteira. Ele queria saber o que você comeu, se eu estava dissecando, não estava dando muito certo. Dizia, você está tremendo, o que está acontecendo, o que você comeu hoje? Não é? Ela queria saber se você tinha namorado ou não, se você era a favor ou contra o divórcio. A gente tinha essas discussões. Né? E eu procurei fazer o máximo, mas sei que eu tinha muitos alunos, né? Foi começando, chegou uma época que eu tinha 270 alunos aqui, porque aí entra. Comecei com poucos, né? Só com meia dúzia, até 4 ou 5 de bio e medicina, que a gente punha tudo junto os primeiros anos, depois veterinária, depois foi juntando, aí teve bio não sei quanto, depois veio a agronomia, porque zootecnia, depois todo mundo queria ter aula de citologia, né? Então, a gente... Mas tem uma coisa muito engraçada. Você sabe que porque eu falava as coisas com os meus alunos, às vezes eu nem pensava que eu estava falando. Você conhece o Dodeca, aquele que tinha uma casa que tinha louças. Aqui na cidade. O Dodeca é irmão da Maria, que já deu, Maria Barbosa. Barbosa, então, sim. O Dodeca tinha... eu era amigo a mulher dele chamava Marisa, eu comprava muitas coisas lá para dar de presente, quando eu ia lá, comprava joias, aquelas coisas, no Dodeca. Bom, e o filho dele foi ser meu aluno de agronomia, né? Era um moço bonito, né? E aí acho que ele ficou, acho que veio fazer exame, eu não sei se era a segunda chamada, porque tinha uma época, era assim... ou se ele tinha ficado para a segunda época mesmo, não lembro, ou se pediu para fazer fora de hora, porque também quando o aluno queria ir num casamento, fala, professora, vale mais o casamento do amigo, que é uma vez só, depois a gente resolve. Depois dá certo. Eu era durona em certos aspectos, em outros eu abria bastante a mão. Entendi. Né? Vai ter jogos, vai, depois a gente vê, né? É importante.
E esse menino, que era um moço muito bonito, ele veio fazer a prova fora de hora. Foi naquela minha salinha onde eu tinha meus bichinhos lá que eu trabalhava, aí no campus. Aí, E ele chegou com outro para fazer a prova. E veio com um short assim, que a perna dele inteira estava... E ele estava lá. Aí eu cheguei e falei para ele, olha, sua perna é muito bonita, mas eu vou olhar o que você escreveu, tá bom? Pode guardar sua perna aí. Aí ele chegou e contou para a mãe dele. Ai, a professora falou, eu estou falando, ela é minha amiga. Como é que você fala uma coisa dessa? Outro dia encontrei com ele numa reunião, eu falei, as pernas bonitas. Era muito engraçado. Eu me diverti muito dando aula, juro. Sempre gostei. Achei falta. Eu disse agora, quando for a festa da primeira turma, que nós encontramos só ganhar agora, no meu discurso, eu disse para os meus alunos, vocês não sabem quanto eu absorvi, quanto eu roubei da juventude de vocês. Porque você estando com os jovens é que você não envelhece. É isso. É esse contato, né? Para quem tem percepção disso, né? Mas é isso mesmo. Mas é isso. Né? E esse trâmite de educação, que a senhora sempre foi muito dedicada nisso, a senhora ficou bastante tempo aqui, né? Fiquei. Como a senhora viu essa evolução dos alunos ou dessas relações, principalmente pensando na parte mais final? Então, eu tive que me aposentar com 35 anos, acho que eu tinha, por causa da doença do Mário Rubens, né? Porque ou eu cuidava dele, ou eu dava aula. E eu não sou capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Para mim era uma coisa assim, eu disse, não, eu já... Então, até enquanto eu dei aula, eu achava bom, eu achava que os alunos eram respeitadores, respeitavam. Mais ou menos que década? Já pegou esse século? Não. Acho que foi 88, até 88 eu fiquei, acho que 88, depois que o papai faleceu, em 88 eu ainda estava aqui, depois, acho que foi 89 que eu me aposentei. Mas daí, então eu pedi a aposentadoria. E fiquei fora. Mas de vez em quando, professor, só não quer dar umas aulas para mim, não sei o quê, né? E aí eu vinha, acho que até 2000 e pouco, 2008 até eu vim. Eu senti, assim, que os alunos ficaram mais irreverentes. Eu não sei se foi porque os professores deixaram ou se eles vieram mais irreverentes, sabe? Sabe, o aluno meu, eu não deixava entrar aluno de chinelo na minha sala de aula. Eu não deixava a menina usar rímel, não porque eu achasse feio, mas porque estragava o ocular do microscópio. Né? E eu não deixava que ele me chamasse de qualquer jeito. Então, uma vez uma menina chegou a mim, olha, me chamou, estava dando aula para você, não sei o que, eu falei, senhora? Aí ela falou assim, mas minha mãe quer que... Minha mãe, eu chamo você, eu falei, bem, eu sou velha, eu aprendi a chamar de senhora, então eu sou senhora, você é você, sabe? Então, começa essa história. Então, eu já comecei, eu tinha que aposentar mesmo, porque hoje em dia não é mais assim. Mas eu não sei se isso não é importante para a liturgia do nosso cargo. Eu acho que o professor, eu era amigo dos meus... Eu saía roubar cabrito com eles aí no começo da faculdade, em 1963, brincando. Imperador, professor, vamos. Eles iam em casa tocar violão, eles iam em casa fazer comida. Mas na sala de aula eles eram meus alunos, você entendeu? E então, eu já senti isso aqui assim. E quando eu vim dar aula, porque a Elisa estava fazendo concurso, porque não sei quem, não sei o quê, eu vim ajudar, eu vim dar algumas aulas. Eu já senti que, sabe, alunos que conversandinho, jogando papelzinho no outro. Eu disse, não, isso aqui está muito ruim. Isso aqui eu não sei como é que está agora, mas eu acho assim, quer dizer, uma coisa é você ser amigo do aluno. Eu consegui dar aula para gente que era mais velho do que eu. A primeira turma que eu dei aqui, como é que ele chama? O Sogaia é mais velho do que eu. Que foi prefeito de Botucatu aí. Sim. Ele é mais velho. Então, eu dava aula para eles e eles me respeitavam. Não é? É isso. Eu acho que falta
A liturgia do cargo. Eu acho que Isso foi, eu fui sentindo isso, mas também faz tanto tempo que eu já não, entendi. não dou mais aula que eu não sei. Eu Não senti sei uma mais. coisa muito parecida. Eu me aposentei faz 1 ano e meio e com a licença-prêmio faz uns 2 anos e pouco que eu estou fora. E uns aninhos antes, eu estava sentindo isso que você está falando. Pois Numa é. outra geração, num outro, né, Você sabe o que que é clima isso? É diferente. aquelas malditas aulas de cursinho que o professor vira palhaço Põe o para nariz fazer, vermelho para pôr na... para ensinar que não precisa nada Precisa. disso, Aham. não é? Para relaxar, não é assim que se relaxa o É. aluno. Enfim, eles têm as Eu didáticas. falo hoje para meus alunos, eu falo, o conhecimento você precisa, às vezes ele está bonitinho, às vezes ele está feio. Pois é, Se você vai só atrás do bonitinho, não tem jeito, não tem jeito, não é? né? É. E, e na sua atividade assim, de pesquisa, a senhora fazia o quê? Como que era? Bom, Conta um eu pouquinho comecei disso. trabalhando com abelha quando o doutor Kerr, né? Claro, todo Abelha. mundo. Ele até, Sim. olha, você, quando ele me chamou no último ano, vem aqui, você vai trabalhar. Daí você falou, doutor Kerr, o senhor sabe que eu não vou em genética, esse negócio de fazer aquelas coisinhas desse, não vou. Aí ele disse, não, você já. Daí ele já me mandou para o Junqueira, porque ele sabia que eu gostava de morfologia. Aí ele falou assim, não, Edith, vamos estudar o seguinte. E ele também não entendia, ele de histologia, ele não entendia nada. Ele era geneticista, ele era lá do Sim, cromosoma. sim. Aí então eu fiz um trabalho belíssimo, que me deu muita satisfação, que foi estudar morfologicamente a evolução das glândulas anexas no aparelho de ferrão das abelhas. Então, quando eu vim para cá, eu já estava fazendo isso. E eu não ia largar isso. Meu chefe, o Dr. Walter, nem sei com o que ele trabalhava. O Arlindo trabalhava. Então, eu falei, não, eu não vou largar esse troço que eu estou fazendo. Então, eu continuei. Então, aí, na hora que eu me formei, eu publiquei um primeiro trabalho, que nós fizemos com muito pequeno. E aí, depois na minha tese, eu desmenti esse trabalho. Porque o doutor quer fazer aquela história, você é aluna, ele faz magister dixi causa finita est, né? Então o doutor quer, não, é assim, isso é assim, é assim. E eu fui na onda. E não é verdade, é que não estava certo. Então, quando eu estudei sozinha, e vi sozinha, e olhei sozinha, eu tive que desmentir o meu primeiro trabalho, que eu publiquei no exterior já. Então, eu estudei na época, acho que mais de 80 espécies de abelhas. Então, desde das bem primitivas, né, até as mais evoluídas, daquelas que, para dissecar, hoje em dia não consigo pegar com essa minha artrose aqui, não dá para fazer nada. Mas eu dissecava, onde eu ia, eu dissecava abelha. Uma vez estava num congresso no Paraná, o Dr. Kelly levava a gente, né? Aí o Padre Mori também era trabalhava com abelha. Nos intervalos, ele falou, olha, o Dr. Padre Mori trouxe umas abelhinhas pequenininhas aí, não sei o quê. Eu falei, vou lá dissecar, vou fixar, vou levar. E eu cheguei, não tinha aquelas pincinhas minhas, não tinha nada. Aí eu peguei uma gilete, dissequei com gilete e tirei as glândulas. Então, esse meu trabalho com o Dr. Kelly, que eu continuei fazendo aqui, eu ia para Ribeirão, porque eu tirava o desenho na câmara clara e tinha o desenhista, o Camargo, que era fantástico, né? Ele fazia o nanquim. Ele era fantástico, mas ele era um artista. Ele fazia o nanquim depois para mim. Entendi. Então, eu estudei, acho que mais de 80 espécies de abelhas. Eu fiz uma árvore evolutiva. Né? E esse deve ter dado uns 5 ou 6 trabalhos para publicar. Um sistema especificamente? As glândulas anexas. As glândulas anexas, Via morfologia e histologia das glândulas. E com isso eu consegui fazer uma árvore da evolução das abelhas. Deu um trabalho bonito. Muita coisa dela está num livro americano, que, aliás, eu nem sabia. Você sabe que quando eu estava fazendo meu pós-doc lá em Chapel Hill, eu fui na biblioteca um dia e, de repente, eu vi um livro sobre... Eu comecei a olhar e, de repente, tinha trabalho meu lá, citado e mostrado. Eu nem sabia. Depois eu continuei, então. Aí, quando eu vim para cá, que eu falei para você, eu não tinha... Abelha aqui não dava, eu já tinha esgotado minhas coisas, eu falei, eu preciso achar uma coisa para fazer. O Dr. Walter, aquela história, ela foi embora para lá, eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu vou continuar trabalhando com inseto. Falei, não tem jeito, a minha mão é para inseto. Então, o que eu vou fazer? Eu estou aqui em Rubião, aqui é cheio de mato, aqui vai ter agronomia, tem veterinária. Eu vou trabalhar com berne. Aí comecei a trabalhar com berne. E também fiz coisas. Aí, claro que nunca sozinha, eu fiz morfologia, essas coisas todas, mas depois eu entrei na relação hospedeiro-parasita, que eu acho que foi uma coisa muito interessante, e eu trabalhava com a turma da Imuno,
né? Entendi. E com isso fui trabalhar com uma francesa, com a Chantal, que trabalhava o berne americano, que chamava Hipoderma bovis, o meu era Dermatobia hominis, né? E fizemos uma parceria muito boa. Eu tive umas 2 ou 3 vezes na França, ficava com ela um mês, voltava, entende? E a nossa amizade vai até hoje. Olha que bacana isso. Então, você teve essa interação na França e nos Estados Unidos. Isso, E... A última vez que eu fui visitar o Álvaro nos Estados Unidos, acho que em 2016, foi quando ele ficou doente. Não, foi 2015, então. É que nós juntamos, eu falei, vamos juntar a família lá, a Renata veio da Europa. Aí o Álvaro falou, mamãe, vamos passar por Chapéu Rio, vamos de carro. E nós fomos de carro, e eu passei em Chapéu Rio e fui ver o meu ex-chefe de lá. E aí, quando eu entrei, porque eu continuo escrevendo para ele, quando eu entrei, ele disse, Edi, você não mudou nada. Eu falei, como não mudei nada? Ele disse, agora o Álvaro, porque o Álvaro tinha 9 aninhos, né? Tava aquele homão, disse, o Álvaro, você, eu ia reconhecer sempre. Eu falei, tá bom, pelos meus cabelos brancos. Mas essa é uma pelos meus cabelos sua, brancos, sim. Né? Enfim, tá aí. Agora estou só esperando o meu fim. Estamos sempre esperando o fim. Né? Estamos esperando o fim. Mas amo demais esse campus e eu fico muito satisfeita quando eu vejo notícias boas dele. Sempre declarei que eu amo, apesar das coisas que nós vivemos chatas, mas isso faz parte. Faz parte. Faz a gente parte. Constrói as coisas, Faz não parte. é dono das amo coisas. Amo os meus ex-alunos, amo os meus alunos. E eles são a razão da minha realização profissional. Com certeza. São os alunos. Eu falo hoje, eu não consigo entender um cientista que não seja educador e um educador que não tenha um espírito científico. Tem que ter. Né? Dentro da universidade, pelo menos. Tem que ter. Né? E a senhora espelha exatamente isso. Obrigada, uma pessoa apaixonada pela ciência, uma pessoa apaixonada pelo ensino. Porque quem não é apaixonado pelo ensino não é apaixonado pelos outros. Né? Porque você sabe aquela história de você repetir a aula que você deu. Eu sempre levava as minhas colinhas para dar aula, claro, para seguir a aula. Depois chegava acabava, amassava e jogava no lixo. Mas eu sei de professor que pega aquele papel e fica tec. Mudam as pessoas, como é que pode ser igual, se você tem coisas diferentes? Exato. Né? Nossa, chega, não, você já me sugou hoje. Foi um prazer imenso. Obrigada. Imenso, o meu imenso prazer é ver vocês por aí ainda funcionando. Pois e dando as cartas, que é muito bom. Crias, né? Então. E estamos todos aí tentando levar um pouquinho do exemplo dos mestres, das pessoas que a gente espelhava. Que antigamente a gente buscava as pessoas porque a gente admirava, não porque ia dar bolsa. Pois é. Era essa a diferença. Quando eu procurei o Oshino foi porque eu admirava. Né? E isso acho que está sendo um pouco perdido, mas enfim. Enfim, fazer o quê, né? Vamos ver, a evolução vai se resolvendo. Né? Eu acho que a universidade tem força para se reconstruir, espero. Eu acho que precisava começar a cortar esses campos, precisar diminuir os campi. Você quer fazer tal coisa? Olha, agronomia tem. Onde que dá agronomia? Dá em Botucatu, dá em Araçatuba, dá em Jaboticabal e deve ter em algum outro lugar por aí, outras novas que formaram. Não pode. Isso é um gasto de dinheiro terrível. A ideia na verdade, eles partem do seguinte pressuposto, de fazer a universidade chegar nos diversos lugares. Por exemplo, eu dou muita aula no Brasil todo. Então você vai lá para o lado do Amazonas, para o lado do Pará, daqueles lados do norte lá, e você tem uma infiltração de camping que tem lá. Por exemplo, eu vou dar um curso, provavelmente ano que vem, em Marajó. Marajó, puxa vida, mas tem um campus lá. Então, nesse sentido, em algumas regiões assim, tem um sentido meio que de colonização. Né? Que é um lado. Só que não pode fazer isso em detrimento da universidade. Da universidade, tem que ver estratégias diferentes. Pode fazer núcleos independentes. Não precisava ser como tinha antes, né? Pois é. Quem era Botucatu, se não tivesse a Unesp. Pois é. Né? O Unesp que eu digo não é Unesp, é a FCMBB. Exatamente. Mas é isso. Sempre um grande prazer falar com a senhora. Obrigada, Gilson. Muito obrigado mesmo. Continue sempre assim. Obrigado. Continue assim. É isso, pessoal. Conversamos com essa pessoa maravilhosa, a professora Edith Lelo, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, com certeza. E agora está ela aqui, ao vivo e a cores. Olha, o Dr. Kerr, todo fim, quando ele obrigava a gente
fazia aqueles estágios, né, nas férias. Obrigado, né? Convidava. Aí, no fim, ele dava um almoço. Coitada da dona Lígia. Então, sei que a dona Lígia ficou louca. Eu falei, se eu casasse com um homem igual esse, ficava louco também. Ele levava todos nós. Aí, ele fazia... Ela fazia o almoço para nós, todos os alunos. Também nós éramos seletos, né? Ele sempre trazia um professor de fora. Um cara que foi nos ver foi o Saad. Ele levou o Saad. Ele levava o professor lá da São José dos Campos, lá outro da física, não sei de onde. O pessoal tinha que escutar o que ele falava, porque ele fazia. E aí ele dava o almoço para nós. Olha só, olha o que eu guardei. Na nossa mesa, na hora do almoço, tinha o cardápio. Esse é um dos cardápios. É um dos cardápios. A época que se digitava com a... Eu fui presidente do Centro Acadêmico lá, você sabe, né? Filosofia. Batida filosofia. Era pesado. Tudo com nome científico. Hidromel, daí vodka, rum, gelo à vontade. Gelo à vontade. Mas eu sei que a vodka e o rum também era à vontade. Olha, canja de galos domésticos. Euriza sativa. Canja de arroz e arroz. Adegole. Filha. Não tinha lagosta, coisa nenhuma. Olha só, refresco da Passiflora. Passiflora e Dulis, claro. E refresco de anacárdia. Anacárdia, que é o abacaxi. Sorvete. Infusão de coffee. Infusão de coffee arábica. Velho cafezinho. Olha com sacaram oficinaram. E os médicos entendiam? Não, isso é conosco. Não, era para nós. Agora você veja que eu fui presidente do Centro Acadêmico. Uma vez um colega meu me mandou isso. Olha o que eu recebi dele. Eu atacava pau em todo mundo. Para não voltar. Faf, a gente cantava esse ano eu caio fora. Então, isso aqui é o seguinte, a gente fez uma musiquinha, a gente cantava Faf, Faf. Faf é a Faculdade de Filosofia, este ano eu caio fora, partirei para não voltar, Faf, pois, enfim, chegou a hora. Depois, o estudante de Rio Clarense é um sábio que nunca foi escravo desta Faf, isso não. Aí a gente dizia, mas não, né? Por isso, deixaremos você, Faf, já não aguento a chateação. Mas não era brincadeirinha, isso aqui. Fizemos, nós tínhamos, aí fizeram também, vou mostrar para você então, deixa eu ver o que é isso aqui. A gente era louca para fazer musiquinha, né? Mas aqui chamava Poema do Adeus. A música era muito importante naquela época, né? Não, a gente cantava com a musiquinha do Deixe sempre bater no peito, heróica pancada, deixa se a folha dobrada, aqui é Mas aqui, olha, chamava Poema do Adeus. Né? Nós fizemos, a Nilza, que era uma moça da matemática, que era muito inteligente, e quando ela foi para lá, ela foi com bolsa, porque ela era já professora primária, porque ela passou em primeiro lugar, Hoje, depois ela foi... Quando nós nos formamos, ela foi para a Alemanha, ganhou bolsa, matemática. E depois aposentou-se em Brasília. Então, triste a despedida da turma boa, mas nós éramos muito cara de pau, da turma boa que vai. E deixa o abacaxi na nossa mão, é que cai. Porque isso aqui foi feito a 4 mãos, então, para quem ficou. Durante os 4 anos, mandaram na faculdade. Embora com essa ditadura, vão deixar muita saudade da ditadura. Leda, Edi, Nilza e Mineco, nós éramos da primeira turma. Leda da pedagogia, eu da biologia, Nilza da matemática e Mineco da matemática também. Fundaram a JUC daqui. As outras entraram depois, a Dude, mulher irmã do Fausto, a Cissa e a Osni. Defeitos elas não têm, quase é só qualidade. E a auréola as aperta tanto que as põe em dificuldade. Quem doutrinou todo mundo com aquele ar exigente, para na JUC daqui, foi a Nilza, minha gente. A Edi fala bem depressa, que é para não perder tempo, mas foi a melhor presidente que apareceu lá no centro. A Leda, com a sua voz doce, mostrou que é muito fina, como ficou comprovado no caso da Vila Cristina. Vila Cristina era uma vila pobre, que a gente trabalhava todo fim de semana, a gente ia lá para tentar ajudar. Teve uma passagem interessante. Uma vez nós verificamos que eles não tomavam água potável. Agora lá é um bairro chique, mas era um jeito que a gente atravessava uma cerca de arame para ir lá. Tudo.
e eles não tinham água potável. Então, nós fizemos uma campanha lá na faculdade, tiramos dinheiro do professor para comprar filtro para eles. E nós compramos filtro desse que você põe em cima, coisa, como tem vela. Uhum. Aí, quando nós voltamos lá um dia, tinha quebrado o filtro na cabeça do marido, outra pôs flor, fez vaso, virou a coisa, fez vaso. Ó, olha, então a Vila Cristina é essa. Então, deixa eu ver. Pois a Osni nunca aparecia, a Osni era da pedagogia, mas era do coração, pois dentro da Vila Cristina foi grande a sua ação. A Dude foi doutrinada num sub-regional, que a Dude era coisa, mas ela não queria aparecer, e logo depois optou pela equipe nacional. A Mineco, que era sempre quietinha, com as qualidades que tem, durante esses 4 anos, sempre trabalhou muito bem. A Cissa vai para o Nordeste, ela foi professora de pedagogia em Rio Claro, se aposentou lá. Levar o desenvolvimento e leva o japonês para dentro do pensamento. O japonês era um colega nosso, que é da medicina de Sorocaba. E fica para essa turminha a nossa grande saudade. Leva um pouco de nós e toda a nossa amizade. Nós éramos muito cheios de coisa. Isso é muito lindo. Pronto, chega, né? Nesse house gets good.